Olá, amigos! Por que sofremos? Esta é a grande pergunta que todas as pessoas em todas as épocas da humanidade devem ter feito em algum momento, diante dos sofrimentos e diante das dificuldades. Nosso vídeo de hoje do canal Espiritualidade, do nosso programa Ponto de Vista, vamos abordar esse tema do sofrimento humano a partir das considerações que Allan Kardec fez no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Certamente aqueles que já têm algum conhecimento do Espiritismo, que vem acompanhando os nossos programas, já sabem a resposta disso. Mas qual é a base, qual é a fundamentação para isso que nós admitimos? Vamos começar então a partir das colocações que Jesus fez sobre o sofrimento. No Sermão da Montanha, no Sermão das Bem-aventuranças, Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora rides, porque... Ou melhor, acho que eu errei aqui. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque serão fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Essas colocações de Jesus se seguem aqui com outro trecho em que Jesus, ali na sequência do que ele vinha falando ali, ele diz: mas ai de vós ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Essas colocações então de Jesus deixam claramente que há no futuro algo a ser esperado. Aqueles que estão sofrendo, que estão passando por dificuldades, terão as suas compensações, e aqueles que hoje têm as facilidades terão dificuldades. Posto simplesmente dessa forma, parece que seria algo injusto, né? Se eu estou vivendo uma experiência boa, positiva, por que necessariamente eu tenho que sofrer no futuro? Por outro lado, nós pensamos: se eu estou sofrendo agora, por que necessariamente no futuro eu terei uma compensação para esse sofrimento? É aí que nós vamos buscar as informações que os Espíritos nos trouxeram, que nos ajudam a entender essas colocações de Jesus. A primeira colocação que é feita aqui por Allan Kardec, baseando-se naquilo que ele estudou, que os Espíritos falaram sobre a condição humana, é que nós sempre vivemos, em nossas experiências, vivenciando situações que são reflexo das escolhas que nós fizemos, daquilo que nós vivemos. E aquilo que nós fazemos hoje vai acarretar necessariamente uma consequência para o futuro. Isso está de acordo com o pensamento de Jesus, que as nossas experiências, nós podemos esperar resultados para elas no futuro, numa outra situação, seja nesta vida e podemos considerar também numa vida futura. O sofrimento sempre foi explicado para a humanidade de diversas maneiras, como sendo a consequência de um ato que o casal original, supostamente os primeiros humanos, Adão e Eva, teria trazido para a humanidade ao desobedecer um mandamento divino. E isso naturalmente é um mito, uma ideia que surgiu numa época muito recuada e que as pessoas acreditaram, né, que a escolha dos dois os levou toda a sua descendência a sofrer muito. Dentro da visão espírita, nós não admitimos essa ideia de que os pais, ou mesmo antepassados, ao criar problemas, ao criar dificuldades, transmitam as consequências disso para os seus filhos. Do ponto de vista da justiça divina, conforme entendemos, de acordo com o ensinamento dos Espíritos, seria algo injusto nós carregarmos as dores e os sofrimentos por causa de uma escolha de antepassados que nós nem conhecemos. Mas ainda fica assim a pergunta: por que nós sofremos? Por que nós passamos por situações difíceis? Muitos vão dizer que essas privações, essas dificuldades que a vida nos apresenta, elas são então para nos dar
mérito, né? Para nos dar ali características ou uma condição especial aos olhos de Deus. Mas então, aqui considera Kardec assim, se pergunta por que uns sofrem mais do que outros, porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Esse simples argumento mostra que a diferença de sofrimento que existe entre as pessoas, que vai desde os que sofrem muito até os que sofrem bem menos, já mostra que não pode ser apenas como algo para testar o indivíduo, para que ele se desenvolva simplesmente, para que ele tenha mérito em sofrer e manter-se na sua fé, na sua confiança em Deus. Naturalmente, a fé vai nos dar força, coragem para nós aguardarmos novos tempos, mas ela não vai nos ajudar a entender por que nós sofremos. Em outras épocas também dizia, isso é vontade de Deus, é um segredo divino, é um mistério, não podemos questionar. Mas partimos do princípio de que se Deus nos deu inteligência, Ele nos deu para ser usada. Então nós podemos questionar sim, por que nós passamos por dificuldades. A nossa inteligência, que é um atributo divino, nos leva a questionar. Sendo Deus perfeito, justo e bom, por que Ele agiria com parcialidade entre os seres humanos? Para uns é ofertado todas as oportunidades, todas as situações favoráveis, e outros enfrentam provas muito grandes. Se Deus é soberanamente justo e bom, obviamente que as causas dessas diferenças, elas são necessariamente justas e boas para o indivíduo. Mas onde estão as causas? É aqui que nós vamos entender então dois princípios fundamentais do Espiritismo. É quando ele se refere, quando aprendemos com a doutrina espírita, que os nossos sofrimentos possuem causas atuais, resultado das nossas escolhas, daquilo que nós fizemos da nossa vida ao longo dela, daquilo que nós vamos experimentando e das opções que nós vamos tendo. Nós fazemos escolhas muitas vezes motivados por ambição, por vaidade, por orgulho. Muitas vezes nós fazemos escolhas com o objetivo claro de agredir, magoar, de revidar alguém. À medida que nós evoluímos, isso vai se tornando cada vez mais sutil e muitas vezes nós até relutamos com a nossa consciência de reconhecer que algumas das nossas ações, às vezes, elas não são tão bem intencionadas em relação ao próximo. Mas ainda assim nós estamos agindo dentro desse critério, desse padrão, de não agir baseado apenas em justiça, em honestidade. Muitas vezes nós fazemos escolhas que são prejudiciais aos outros. Muitas vezes nós agimos na vaidade, buscando situações, apenas para nos destacar, para nos sobrepormos aos outros. E isso pode trazer consequências que vão ser muito negativas. Muitas vezes na vida nós agimos por negligência, porque não atendemos os nossos deveres. Por exemplo, pais que não educaram bem os seus filhos e observam que esses filhos se tornam ingratos. É a consequência. O indivíduo está experimentando aquilo que ele mesmo produziu. Então, quando nós vamos analisar o sofrimento, uma grande ordem deles são as nossas escolhas. Há, obviamente, sofrimentos que nós não tínhamos como saber as consequências, não tínhamos como prever acontecimentos, fatos, porque eles fugiram desse nosso controle, das nossas escolhas, baseadas em critérios que nós pudéssemos escolher. Mas aí, nesse caso, entra as outras causas das aflições, que são as causas anteriores das aflições, que nos remete às vidas passadas, às escolhas que nós fizemos no passado. Mas antes de nós avançarmos aqui nessa análise das causas dos sofrimentos, por que disse Jesus que aqueles que sofrem seriam felizes no futuro? E ainda nos falta comentar e explicar por que Jesus disse que aqueles que experimentam boas situações vão provar no futuro dores e dificuldades. Vamos voltar nisso logo mais. Mas ainda vamos refletir mais sobre as causas atuais que nós temos de sofrimento. Há inúmeras dessas causas, então. Nós vamos muitas vezes experimentar sempre as consequências dos nossos atos, conscientes ou não das nossas escolhas.
E nós fazemos escolhas todos os dias. Todos os dias, por comodidade, por conveniência, nós seguimos a maioria, nós fazemos aquilo que o grande número de pessoas estão fazendo. Porque é conveniente, porque não vamos ser criticados, porque não vamos ser combatidos, porque não vamos ter que sustentar ali a nossa convicção, argumentando e arcando até com as consequências. Então nós sofremos as consequências dessa adesão à maioria, dessa conveniência de fazer o que nem sempre é o correto. Isso nos trará, sim, sempre consequências, porque à medida que nós vamos anestesiando a consciência, nós vamos mudando, vamos relativizando o certo, nós vamos nos encaminhando para agir cada vez mais de forma equivocada, contrária às leis divinas. E em algum momento isso retorna a nós. Em algum momento nós teremos consequências em função dessas escolhas que nós fazemos. Nós, muitas vezes, como espíritas, temos uma tendência a tudo atribuir ao passado, a tudo achar que é uma ação decorrente de falhas que nós cometemos em outras vidas. Mas muitas das nossas falhas são causadoras de sofrimento na própria vida. Essas atitudes que nós temos, aqueles valores que nós cultivamos, as nossas imperfeições que nós não combatemos, representam também essas causas presentes, que nos levam a colher os resultados dela. Muitas vezes nós, até falando, nós atraímos consequências para nós. Quando nós adquirimos, por exemplo, o hábito de reclamar, o hábito de dizer coisas inadequadas, de dizer coisas inoportunas, também nos acarreta, muitas vezes, por parte das pessoas, reações e que são a consequência natural daquilo que nós fizemos. Muitos vão vivenciar a vida sem ter consciência disso, acreditando que nós estamos apenas aqui no mundo vivendo circunstâncias, estão sempre presas a uma outra vida anterior a esta, ou apenas que é o mundo realmente mau, o mundo realmente imperfeito e que por isso que nós passamos por dificuldades. Mas o fato é que nós sempre vamos experimentar o resultado daquilo que nós vivemos. Então, quanto mais consciência nós tivermos de que esse mecanismo divino nos endereça sempre as consequências do que nós mesmos fazemos, nós estaremos nos libertando mais rapidamente dos sofrimentos que podem ser reparados. Mas voltemos aqui, naquela parte inicial aqui do nosso comentário, quando Jesus diz: ai de vós ricos, ai de vós que estáis fartos. Será que o fato de hoje nós vivemos uma experiência positiva, favorável em muitos sentidos para nós, necessariamente vai implicar em sofrimento no futuro? Vai depender também das nossas escolhas no presente e que vai nos acarretar escolhas até consequências até imediatas. Imagine que nós temos tudo a nosso favor e nós não aproveitamos essas oportunidades para o nosso crescimento interior, para nos tornarmos pessoas melhores. Temos inúmeras vantagens materiais e não conseguimos criar em torno de nós nenhum tipo de simpatia, de solidariedade. A vida ela é repleta de reveses, ela é repleta de perdas ao longo dela. Muitas vezes nós vamos precisar da cooperação de pessoas numa época da vida que nós nem imaginávamos que essas pessoas poderiam ter sido para nós ali grandes benfeitores e que nós, por nossa vez, quando estávamos bem, poderíamos ter sido seus benfeitores. Nesse sentido se aplica essa colocação de Jesus: ai de vocês que estão bem e não criam o bem em torno de si mesmos. Esse bem vai fazer falta no futuro. E ainda mais se nós usamos as experiências presentes apenas para perdermos a oportunidade de crescimento e de aprendizado. Se nós criamos, ou se nós tornamos as nossas conveniências, as nossas facilidades de vida, um obstáculo ao surgimento de virtudes e de valores em nós. É nesse sentido, sobretudo, que Jesus faz essa afirmação, então. Porque alguém, tendo situações favoráveis, que não foram buscadas de forma errônea, de forma antiética ou imorais, foram adquiridas de forma honesta, por que isso representaria um sofrimento para a pessoa? Porque representaria para ela
um motivo de lamento, de sofrimento no futuro, se ela agora conquistou de forma correta, íntegra essas realizações. Então, naturalmente, que Jesus, ao fazer essas colocações tão sintéticas, tão objetivas, tão prontas, não era com o objetivo de condenar as facilidades que nós temos hoje, mas um mau uso que nós fazemos delas, o não aproveitamento delas para o futuro. Como em muitas outras passagens do Evangelho, Jesus fazia afirmações simples, curtas, objetivas, que tinham o propósito de levar as pessoas a pensarem, a refletirem. Mas se Deus me permite experimentar facilidade hoje, por que eu vou ser penalizado no futuro por tê-las? Não é simplesmente por tê-las, mas sim por não utilizá-las de forma sábia. Utilizá-las muitas vezes para perder tempo na sua evolução. Utilizá-las muitas vezes para cometer uma série de excessos, uma série de equívocos. Há pessoas que, quando possuem muitas facilidades, não desenvolvem o seu potencial, se tornam pessoas limitadas, pessoas incapazes. Então é nesse sentido que as facilidades trarão, dentro dessa expressão do Evangelho, choro e gemidos no futuro. Então meditemos sempre nas causas presentes dos problemas que nós temos, mas meditemos também nas causas anteriores. Tudo aquilo que a gente não consegue explicar como tendo uma causa no presente, nós relacionamos às nossas experiências do passado. Nós vamos sempre passar pelas consequências das escolhas desta vida e de vidas anteriores. E vejam, há consequências que remontam até a muitas vidas atrás, há muito tempo já. E nós muitas vezes vamos experimentando a vida e não vamos entendendo acontecimentos, fatos e dificuldades. É óbvio que muitas vezes existe a nossa incompreensão. Nós encaramos uma dor, um sofrimento, como se fosse realmente dor e sofrimento. Por exemplo, certas perdas. Há coisas que a gente perde na vida que não são consequências das nossas escolhas presentes, nem são consequências das nossas ações passadas. É aquilo que as pessoas chamam popularmente de livramento. Né? Seria uma ação divina tirando do nosso caminho algo que não é bom para nós. Isso pode envolver a perda do emprego, o afastamento de pessoas que nós desejávamos muito estar junto de nós e por aí vai. Isso não tem relação direta com uma consequência por erros cometidos nossos. São realmente situações que saíram da nossa experiência, da nossa vida, com o propósito muitas vezes de nos proteger, de nos resguardar, de evitar que nós entrássemos em situações mais difíceis, comprometendo a nossa saúde, a nossa integridade emocional, nos afastando de pessoas que poderiam ser prejudiciais a nós. Dessa forma, nós devemos identificar que há 3 causas para o sofrimento. Causas passadas que nós provocamos, causas atuais que provocamos e coisas que nós achamos que são sofrimento e não são. E daí nós somos levados a pensar, né? Por que nós atribuímos a certas perdas esse peso de ser causas reais de aflições? É em decorrência da nossa ilusão, da nossa infantilidade ainda espiritual, de imaginar que estar bem representa possuir, reter, ter vantagens. E não é isso exatamente. Estar bem é algo muito mais profundo, que envolve as emoções, o bem-estar, dar valor àquilo que realmente é importante na nossa experiência. Muitas pessoas passam por perdas na vida e se amarguram profundamente, perdem o ânimo de viver. Neste caso, elas estão no presente criando aflições para o presente e para o futuro, porque nós não estamos entendendo que as perdas que nós passamos não têm relação direta necessariamente com o que nós fizemos no presente ou no passado. Aqui nós vamos considerar então que tudo que nós passarmos, que foge das nossas escolhas presentes, foge dessa ideia de livramento, né? Na verdade, tudo isso tem uma relação direta com as nossas experiências passadas. Muitas pessoas gostariam de saber quem elas foram, o que elas ocuparam, qual a posição social, gostariam de saber o seu nome de outra vida, com quem viveu. Tudo isso
não tem importância para a vida presente. Mas a gente reconhecer que certas experiências que nós vivemos hoje são reflexos das características da nossa personalidade, isso revela o tipo de pessoa que nós fomos na vida passada. Isso realmente é muito importante. Nós percebemos pelas nossas tendências e inclinações quem nós somos. Então o tipo de sofrimento que nós passamos hoje tem uma relação direta com aquilo que nós vivemos e fizemos em outras vidas. Há pessoas que têm determinadas experiências que em sua vida se repetem continuamente, nunca por culpa delas, nem por causa do meio, e são experiências de dificuldade, de problema que estão sempre ali presentes. Mais comum que nós poderíamos citar são as carências materiais, né? As dificuldades que nós temos muitas vezes de gerir a nossa vida financeiramente. E nós estamos falando de certos casos especiais, estamos falando de pessoas que têm uma boa renda, têm boas remunerações, têm um emprego estável, mas elas nunca conseguem estar em paz com os seus bens, estão sempre administrando com dificuldade. Por que ela causa isso? Às vezes excesso de vaidade, vive competindo com outras pessoas e sempre quer ostentar, mostrar que possui algo mais importante, mais significativo, mais caro que o outro. Isso revela que é um indivíduo muitas vezes o quê? Orgulhoso, e que pode ter em outra vida ostentado toda essa grandeza, toda essa opulência e que hoje já não consegue mais. Há indivíduos então que vão demonstrar isso em suas vidas e que isso mostra a natureza de vida como eles foram. São aqueles ricos que Jesus falou lá naquela passagem que nós lemos de Lucas. Ai de vós ricos, porque chorareis. É isso. Hoje está vivendo a consequência de não dispor daquilo que já teve no passado e ter que aprender a viver de uma forma diferente. Essas pessoas então, elas estão experimentando as consequências das suas escolhas. Há os casos das pessoas que possuem também inúmeras enfermidades que não são causadas pelas suas escolhas presentes. E essas dificuldades, elas representam a consequência, dos desequilíbrios, dos erros que nós passamos. Certas limitações físicas podem entrar sim na ordem daquelas situações em que nós pedimos antes de renascer para servirem para nós como um freio, como uma limitação da nossa ação para que nós pudéssemos focar a nossa vida no presente. Também pode entrar dentro disso. Mas muitas das doenças que nós vivemos, muitas das enfermidades que nós experimentamos, é o resultado do desgaste excessivo que nós fizemos dos nossos corpos em outras vidas, ou das agressões que nós praticamos contra pessoas em outras vidas. Toda a leviandade nossa, todo o nosso desequilíbrio, toda a forma agressiva como nós lidamos com o outro, ela se impregna em nosso ser e aquilo vai refletir para nós também como uma causa de alguma dificuldade que no futuro nós iremos manifestar. Muitos dirão, mas como que se explica o fato das doenças genéticas? Não é uma causa física? De fato, as doenças genéticas têm uma causa física, um gene que o indivíduo é portador. Mas por que em dois irmãos, os dois são portadores do mesmo gene para determinada doença e apenas um desenvolve a doença? Naturalmente que é ali o exemplo claro do indivíduo que, por suas atitudes do presente, que podem, somadas às causas do passado, fazer aquela doença se manifestar. Isso não significa que nós não tenhamos que ter preocupações com prevenções, cuidados, manter a nossa saúde, se identificamos que nós somos propensos a determinada doença, trabalhar para evitá-la, porque muitas vezes essas doenças que nós podemos limitar o seu aparecimento na vida são a verdadeira prova que nós temos e não a doença em si. Então evitar o diabetes, a hipertensão faz parte do quadro dos nossos esforços nessa vida. O fato de sermos geneticamente predispostos a essas doenças e outras, e que cuidados e prevenções fazem parte para que elas não aconteçam de fato, é a nossa verdadeira prova aqui. Se essas doenças aparecem, podem ser porque nós não nos cuidamos convenientemente como deveríamos.
Esse mecanismo, gente, sempre funciona perfeitamente, nos trazendo as consequências daquilo que nós temos que vivenciar, daquilo que nós temos que passar. Muitos relutam, se debatem, não concordam com essa visão, mas essa é a visão dos espíritos, deles que veem a vida não apenas limitada pela nossa experiência, mas por uma vivência mais ampla. Aqui, Kardec ele coloca algo também importante para nós refletirmos sobre isso, quando nós pensamos nos sofrimentos e nas lutas que nós temos. Aqui já no item 7 desse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele coloca algo assim, olha, o homem não deve esquecer-se jamais de que está no mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude ou cada dificuldade, deve lembrar que, se estivesse no mundo mais avançado, não teria de sofrê-la, e de que depende dele não voltar a este mundo desde que trabalhe para se melhorar, ou viver em condições melhores. Né? Se nós estamos num mundo que nos oferece todo esse acervo de lutas, de sofrimento e de dores, nós então vamos considerar que é um mundo que tem relação com aquilo que nós precisamos realmente. É aquilo que traz para nós uma oportunidade de aprendizado. Isso nos faz pensar que, quando algo nos é imposto, uma prova, uma expiação, uma experiência dolorosa, nunca é com o objetivo simplesmente de nos punir. É sempre com o objetivo de nos despertar, de nos acordar e de nos fazer retificar aquilo que nós fizemos. Por isso que muitas atribulações, dificuldades são impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes, quando eles não são capazes de fazer as suas escolhas. Mas quando o espírito vai desenvolvendo consciência, ele vai aprendendo, ele pode fazer essas escolhas. É por isso que muitos pediram as suas provas presentes, pediram as suas expiações, as suas lutas, porque entendem que elas são um meio de libertação, um meio de superação de dificuldade. Né? Nós precisamos também considerar aqui outra ideia que Kardec traz, que é assim, olha, não se deve crer, entretanto, que todo o sofrimento por que se passa nesse mundo seja necessariamente o indício de determinada falta. Trata simplesmente de provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Ainda assim indica que ele é imperfeito, mas ele já é capaz de fazer essas escolhas, já é capaz de pedir determinadas limitações, determinadas dificuldades, não porque ele tenha errado exatamente situações equivalentes àquilo que ele vai viver, mas porque ele quer antecipar o seu aprendizado e desenvolver o seu valor, as suas características. É mais ou menos como as pessoas aqui que submetem a provas de treino físico para desenvolver as suas capacidades. Uns querem desenvolver força, outros velocidade, outros uma habilidade, outras a capacidade de prender a respiração no mergulho sem equipamento, mergulho de apneia. Nós buscamos superar os nossos limites físicos, que são limitados, né, próprios de um mundo material, e como espíritos queremos vencer e superar muitas vezes os nossos limites rapidamente. Quando os instrutores espirituais percebem que nós estamos em condições de vencer essas provas, eles nos concedem essas oportunidades. E é aí que nós aceitamos essas experiências desafiadoras, que muitas vezes é junto de pessoas queridas, que nós aceitamos até compartilhar o sofrimento delas para ajudá-las a avançar. E nós estamos ali experimentando as mesmas dores que elas, as mesmas limitações, e muitas vezes somos nós os necessitados e pessoas queridas que nos aceitam viver as nossas dificuldades para nos ajudar na evolução. Outra coisa que nós precisamos considerar que é importante nessa reflexão para todos nós, né, é que a forma como nós lidamos com a vida, sem murmurar, sem reclamar, sem ficar amaldiçoando, sem ficar procurando causas o tempo todo, atribuindo às outras pessoas o nosso sofrimento, senão a nós mesmos, as nossas escolhas passadas, presentes, ou as necessidades que nós temos. Se nós temos
o dom de, apesar de não termos facilidades, mas ainda assim prosseguir em nossa vida com otimismo, com dedicação, isso trará ao espírito como recompensa resultados muito mais promissores, muito mais favoráveis. Enquanto que as lamentações, as reclamações, aquilo que nós vamos fazendo ao longo da vida, sofrendo de qualquer jeito, pode reduzir um pouco os resultados que nós temos na vida. Kardec concluiu aqui assim, olha, as provas da vida fazem progredir quando bem suportadas. Como expiação, apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. Dele depende, por meio da resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações sem o que teria de recomeçar. Então a gente vê que as reclamações, os nossos murmúrios, as nossas lamentações, nós poderíamos dizer que elas têm até, talvez na vida, algum momento em que nós nos sentimos cansados do sofrimento, mas nós não podemos viver a vida assim toda, a vida toda amaldiçoando a oportunidade de aprendizado e crescimento que nós estamos vivendo. Mas vem uma pergunta, então não seria mais fácil a gente lembrar? Por que a gente tem que esquecer do passado? Se eu soubesse que os meus erros presentes foram causados por tais e tais ações no passado, talvez me seria muito mais fácil hoje suportá-los. Bom, o argumento sobre isso nós só vamos desenvolver no nosso próximo episódio. Eu convido todos então neste instante para a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, a divindade que tudo criou e instituiu no universo com sabedoria e perfeição. Senhor, nós desejamos, do fundo dos nossos corações, reconhecer em nós que nossas vidas seguem as vossas leis e que elas, sendo sábias e justas, sempre nos permitiu viver e experimentar as situações mais justas para o nosso aprendizado. Dá-nos a força, a coragem para vencermos as nossas provas e os nossos desafios. Que tenhamos sempre a boa vontade, a resignação e o ânimo firme para vencermos os desafios da vida. Permita, Senhor, que a força, a determinação, as consolações cheguem a tantos necessitados, Senhor. A tantas pessoas que passam por tantas dores, por tantas lutas, que igualmente possam ser esclarecidos e consolados, que possam receber todo o amparo que necessitam para vencerem e se tornarem espíritos melhores quando daqui partirem. Que os nossos amigos que nos acompanham possam todos ser abençoados em suas provas, em seus desafios, e que todos possam, Senhor, amparados pelo amor dos espíritos amigos, nossos anjos tutelares que nos ajudam nessa longa jornada que representa a vida. Que tenhamos todos o bom ânimo, a fé e a coragem para reconhecer que cada dia é uma bendita oportunidade de crescimento e renovação. E que sejamos, Senhor, todos colaboradores dos nossos irmãos, exercendo a caridade da sua forma mais desinteressada. Que recebam todos eles aquilo que nós pudermos oferecer, em termos de colaboração, compreensão, entendimento, que não sejamos indiferentes ao sofrimento do próximo, Senhor, a pretexto de reconhecer que a lei divina nos permite colher sempre o que nós semeamos. Que entendamos que colaborar na superação das provas do próximo representa para nós uma oportunidade de crescimento,
de evolução e de libertação de nossas próprias dores. Permita, Senhor, que tenhamos todos o entendimento e a compreensão de vossas leis, hoje e sempre. Que assim seja, graças te damos. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando a nossa programação. Um grande abraço a todos e até a próxima.